Olá pessoal, muito bom dia. Com essa imagem maravilhosa aí da nossa bandeira do Brasil, a gente começa mais um Domingão do Carlão. Vocês estão lembrados que há 15 dias atrás eu conversei com o Eduardo Lunardelli Novaes aqui no Domingão, ele contou lá toda a sua vida, falou do avô, do bisavô, do pai, enfim, falou de toda a ligação que ele tem com o campo. E também no finalzinho da entrevista ele prometeu que voltaria aqui ao Domingão do Carlão para a gente fazer uma conversa um pouquinho mais aprofundada sobre as questões que falávamos quando estávamos terminando aquele Domingão do Carlão. Que questões são essas? São questões ligadas ao clima, à sustentabilidade e principalmente você sabe que o Fala Carlão vai participar da COP27 esse ano, que vai ser em Sharm el-Sheikh, no Egito, e eu acho que essa conversa de hoje ela vai marcar o início das nossas conversas, o início das nossas discussões todas aqui. Aqui do meu lado, já falei, Eduardo Lunardelli Novaes, ele foi secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente e também depois foi secretário executivo adjunto do Ministério, portanto é um homem que está intimamente ligado a essas questões. Eduardo, obrigado. Em primeiro lugar é o seguinte, eu e meu público agradecemos a sua palavra, falar assim, eu volto e voltou mesmo, hein? Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Carlão, mais uma vez, agradecer a audiência e te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito aí, disseminando informações verdadeiras para a gente poder continuar contribuindo com o nosso país aí. COP, que bicho é esse, viu, Eduardo? Vamos começar por aí, porque você entende muito desse tema. Vamos lá então. Eu diria que a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: essa dificuldade, essa complexidade do assunto faz parte da estratégia dos países ricos, das indústrias poderosas, de conseguirem transitar seus interesses. Quanto menos a gente entender, mais eles podem dizer que cientificamente uma ou outra coisa estão acontecendo. Então isso faz parte da estratégia. Muito bem, dentro das Nações Unidas, da ONU, existe uma convenção entre países signatários, que são algo em torno de 200 países, que se chama Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Então os países se reuniram, construíram essa convenção e fazem anualmente uma assembleia das partes, que é chamada Convenção das Partes, Convention of the Parties, que é COP. Daí que vem COP. Rapaz, esse Fala Carlão, nós vamos ficar entendidos. Até o mês de novembro nós vamos entender uma barbaridade. Às vezes a gente complica, é simples assim mesmo, né? É exatamente o conceito de uma Câmara de Deputados. Entendi. Então você tem o plenário da Câmara de Deputados, que é, digamos assim, o foro supremo daquele colegiado, e você tem as comissões. Então todas as decisões multilaterais são decididas em comissões técnicas ao longo do ano inteiro. Então a Convenção Quadro, ela trabalha 365 dias por ano. Entendi. A COP é simplesmente a assembleia. É quando o plenário se reúne. Então uma semana depois do final da COP, as equipes técnicas dos países já começam a negociar esses temas e tratar desses temas do ponto de vista político. Isso que é importante que se diga. A Convenção Quadro da ONU, que tem essa figura da COP como sua assembleia, é uma convenção política, ela não é uma convenção técnica. Entendi. Tá certo? Ali os países, assim como a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados é uma assembleia política que tem como membros representantes políticos eleitos e que qualquer projeto de lei para chegar no plenário e, portanto, para ter a decisão suprema daquela casa, ela antes tramitou por diversas comissões, enfim, o texto é todo um rito de construção de um texto que depois vai ser votado numa assembleia. Qual que é a diferença da COP para uma Câmara? A primeira é que ali você está falando de países soberanos, que são as partes, né? Cada país tem um voto. Outra coisa que é importante é que dentro da COP, isso é uma coisa interessante para a gente começar a perceber um pouco como funcionam essas questões multilaterais, dentro das convenções multilaterais, entre elas a de clima, só se aprova textos com unanimidade. Portanto, qualquer país, qualquer membro de uma convenção, se vetar qualquer decisão, essa decisão será vetada. Ocorre que
os países ricos, que têm uma estrutura gigantesca comparada aos países pequenos, eles colocam as pressões políticas. É por isso que a gente vê, ao longo do ano, a pressão que o Brasil sofre, principalmente através da mídia, que essas pressões vêm de fora para dentro, através, por exemplo, de organismos não governamentais, que são financiados em países ricos. Então eles estão fazendo essa pressão exatamente para que o Brasil e os outros países médios, os países pobres, sejam forçados a acatar as decisões. Na verdade, a gente precisa ficar muito antenado com tudo que a gente escuta por aí também, né? Com todas as notícias, com tudo que a gente vê. Antes da gente seguir aqui, eu quero lembrar vocês e agradecer o pessoal da Employer. Vocês estão vendo aqui na minha camisa? O pessoal da Employer é que patrocina aqui o nosso programa Fala Carlão, e esse povo da Employer tem simplesmente 35 anos de trabalhos voltados para o segmento de trabalho temporário. Então, não preciso dizer que dentro do agronegócio eles são extremamente requisitados, e as principais multinacionais do setor, as principais cooperativas, todos eles usam os serviços da Employer. Lá tem banco de currículo, tem mais de 20 mil pessoas cadastradas num banco de currículo extremamente sofisticado. Então, ó, esse povo é top, é prateleira de cima, como eu sempre falo por aqui. Escuta, e aí? A gente chega na COP lá, como é que vai ser a história? É verdade que lá tem um mundaréu de evento paralelo, tem milhões de eventos acontecendo ao mesmo tempo? Como é que funciona? Porque aqui eu venho aqui na Exposebu e eu fico super à vontade, eu sei onde está tudo, como é que... Primeiro, eu acho que isso por si só, como é que um país médio, um país, né, que não tem tantos diplomatas assim, como é que ele se vira? Pois então eu acho que a primeira coisa que eu queria te parabenizar, Carlão, é dessa espetacular iniciativa sua de ir para lá. Porque nós temos que levar esses eventos para dentro da casa do produtor rural, para o pessoal que está no agronegócio brasileiro. Porque a grande verdade é que essas convenções ambientais, elas foram construídas por um segmento da sociedade mundial, que é o segmento da sustentabilidade, da gestão ambiental. O pessoal da produção rural nunca participou, Carlão. Então, o pessoal da produção rural, na verdade, vocês aí que estão nas fazendas brasileiras e que preservam 48% do patrimônio de vocês em nome da sustentabilidade, como não participam, vocês ainda são taxados de que não faz o dever de casa, é isso? Vocês são os maiores ambientalistas do mundo. Pois é. Do mundo, não é do Brasil, não. Tá certo? Então, assim, é fundamental que a gente passe cada vez mais, como brasileiros e como produtores rurais, que a gente passe a ocupar esse espaço. Essas convenções multilaterais, na realidade, elas são, digamos assim, brigas distributivas. Ali está se transitando interesse, assim como funciona na Câmara de Deputados, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Eu gostei muito desse exemplo da Câmara dos Deputados, porque na verdade, esse programa, acho que ela ajuda a gente a entender não só a COP, mas entender a Câmara dos Deputados também, que é outro alerta que eu faço. Fiz esse alerta agora numa entrevista com o ministro Marcos Montes, porque a gente falava de eleição. A eleição é um momento crucial, a gente está chegando em mais uma eleição no Brasil, e é muito comum, e eu vou fazer um desafio para vocês. Escreve aí no papel, você que está assistindo, pega um pedaço de papel aí e escreve o nome do deputado que você votou na última eleição. Ou então deixa aqui no comentário se você estiver na rede social. É um desafio bom isso, né? É um desafio bom, eu também recomendo que se faça isso. Eu acho fundamental a gente ter uma vida política, cada um de nós, não só elegendo pessoas, ajudando, trabalhando por essas pessoas, mas depois dando suporte para elas, inclusive técnico. Pois é, isso é muito interessante, porque a gente vê muito isso. Agora, você falou das comissões, e eu fico lembrando das interfaces que eu já fiz ao longo da minha vida, e entendendo, porque uma associação, às vezes, como a BCZ, que é uma associação combativa, poderosa, enfim, e que está sempre em Brasília, o que tem representação em Brasília. Isso é legítimo, né? Ou seja, é o que eu entrevistei aqui outro dia, um cidadão, um cara que trabalhava, e ele falou, o que você faz? Não, eu sou
lobista, o meu negócio é fazer lobby. E o cara e não tem problema nenhum nisso, é o meu trabalho, eu defendo interesses de instituições, é legítimo isso. Exatamente, isso é parte da vida republicana em qualquer país desenvolvido, inclusive. Aham. Tá certo? O lobby no Brasil deveria ser regulamentado. É uma coisa que tem que ser transparente. Sim. Né? Quer dizer, o produtor rural ele tem que defender o seu interesse como produtor rural, não para puxar a sardinha para o seu lado, Claro. mas porque se ele não fizer isso, outros farão isso. Farão isso em antagonismo aos nossos interesses e dessa forma a gente deixa de cumprir a nossa missão, que é alimentar o mundo, Pois é. de produzir a paz do mundo. A verdade é essa. Por isso que a gente tem visto a produção rural sofrer tanto, não só no Brasil. Veja o que está acontecendo na Holanda. E o caso da Argentina, então? O caso da Argentina, o caso da Holanda, o caso dos pecuaristas nos Estados Unidos, que estão sofrendo barbaramente, com concentração de mercado, com restrições de natureza, entre aspas, ambiental e assim por diante. Então, o produtor rural, é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena dizer. O setor rural brasileiro é um setor que tem aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais, formais. Então nós estamos falando de 5 milhões de lojinhas, tá certo? É um mercado que a gente chama em economia de mercado de competição perfeita, pulverizado. É aquilo que se pretende procurar, que se deseja que se tenha na economia de um país, tá certo? O que é um mercado de competição perfeita? É um mercado que tem tantos players, tem tantos agentes econômicos que nenhum sozinho consegue influenciar em preço. Isso é a definição teórica na economia. A produção rural é exatamente isso. E por ser tão pulverizado, tem muito mais dificuldade naturalmente de articulação do que setores que são mais concentrados, onde você tem 1 ou 2 ou 3 players que tem um poder de influência muito maior. Um caso claro é a Petrobras, tá certo? Que tem monopólio. Né? Então, assim, é fundamental que a gente passe a ter essa consciência política, porque isso não é política só no ano de eleição, isso é a construção de um país melhor, de um país mais equilibrado, onde os interesses irão se confrontar de forma republicana. E na COP, isso é mais importante ainda do ponto de vista de produção rural, porque a produção rural nunca fez parte da construção dessas pautas ambientais a nível global. Tá certo? Isso foi construído por interesses específicos, por grupos de interesses que são compostos, primeiro, por consultores, por organizações não governamentais, por políticos e burocratas que atuam em organizações não governamentais, depois assumem um cargo de autoridade ambiental daquele seu país, depois quando sai daquele cargo arruma um emprego na própria ONU, depois volta para a ONG e depois o trânsito de recursos públicos que existe através desses esforços de melhorias de sustentabilidade, que na realidade, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, quando você vai ver a aplicação desses recursos, eles ficam 70% no meio do caminho. Isso é um número que eu vi com meus próprios olhos. Não chega nem 30% dos recursos que são da casa de dezenas de bilhões de dólares, não chegam na ponta, ficam no meio do caminho. Então, Quer dizer, tem toda uma indústria ganhando com isso. Isso, é uma indústria específica. Por isso que eu acho que é tão louvável a sua iniciativa, Carlão, de ir para a COP, porque nós temos que ocupar esse espaço. Porque nós temos uma função ecológica, uma função ambiental e, acima de tudo, uma função de produção de alimentos, bioenergia, fibras e serviços ambientais que nenhum outro setor rural do mundo faz. Então a gente tem que ocupar esse espaço e por isso eu te parabenizo por essa iniciativa. Maravilha. Falando um pouquinho de história, porque tudo isso a gente fica perguntando, mas afinal de contas começou aonde? Isso tudo começou, você estava me contando aqui no bastidor, na verdade isso tudo começou na Rio 92, na Eco 92, eu estava lá, eu fui um dia lá para ver a muvuca lá, viu? Tudo isso começou no Brasil, quando a ONU fez a Eco 92, e ali se decidiu pela criação de 3 convenções. Uma delas é de clima, que teoricamente deveria tratar exclusivamente de mudança do clima, uma outra que é a CDB, que é a Convenção da Biodiversidade, e uma terceira que é de sustentabilidade de uma forma geral. A partir dali se estabeleceu esses objetivos e os países então construíram essas 3 convenções. As convenções, então, a Convenção de Clima especificamente, ela foi construindo ao longo dos anos determinados acordos
multilaterais. Um deles é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi negociado no âmbito da Convenção do Clima, dentro de uma COP, que foi a COP de 2015. Tá certo? Agora, uma coisa que eu acho que... Só para eu entender, a COP 2015 criou ou ela falou, vamos fazer o acordo e assinar em Paris? Como é que é a história? Foi antes? Como é que é? Vamos lá. Em 2008 foi assinado um... Bom, deixa eu contar uma coisa importante que eu acho que antes que a gente se esqueça. Por favor. Quando as convenções foram criadas, se negociou um princípio que é de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Em outras palavras, os países ricos enriqueceram em cima de processo de revolução industrial, que eram grandes emissores de gás de efeito estufa, seja por queima de combustíveis fósseis, seja por desmatamento. Eles passaram milênios desmatando tudo que tinham, e isso os beneficiou economicamente. Então, em cima desse princípio de que eu usei os recursos e enriqueci, você não usou e não enriqueceu, se construiu esse princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Protocolo de Kyoto, que foi o primeiro grande acordo climático global, ele colocava objetivos de mitigação de gases de efeito estufa ou de redução de emissão somente para os países ricos, não para os países pobres, o que é justo. Ocorre que, evidentemente, como se trata de jogo de poder e os agentes soberanos, né, os países ricos são muito poderosos, eles falaram, bom, vamos jogar a conta, tá muito fácil para eles, vamos rasgar esse acordo, vamos fazer outro. Então eles não cumpriram o Protocolo de Kyoto, eles rasgaram o Protocolo de Kyoto e construíram o Acordo de Paris, que é um acordo muito mais pesado para os países em desenvolvimento e para os países pobres. Quando você fala eles rasgaram, a gente está falando principalmente Estados de quem? Estados Unidos e a União Europeia, principalmente. Tá? Vale dizer o seguinte, a União Europeia é composta por dezenas de países, eu não sei o número, mas é mais de 20 países, eu acho que mais de 30 até. Quando você vai numa negociação multilateral, e aqui eu não estou falando somente de convenções de meio ambiente, inclusive as convenções relacionadas à OMC, por exemplo, que trata de comércio internacional, etc. Você, Brasil, senta na mesa com 2 ou 3 negociadores e do outro lado você tem 40. Você tem o cara da Noruega, o cara da Alemanha, o cara da Grã-Bretanha, o cara da França, da Espanha, da Itália. Então é um jogo desigual. Quem criou a regra do jogo foram eles. Então eles criaram a regra do jogo para se beneficiar. Agora, em algum momento eles têm 40 e eles combinaram tudo antes ou também cada um lá defende seus interesses? Muito bem, é exatamente aquilo que eu vou voltar na questão da Câmara de Deputados. Quando um projeto de lei finalmente chega no plenário para votação, já está tudo combinado. Tá certo? Então, quando uma decisão multilateral chega no plenário, que é o foro supremo decisório, já está tudo articulado. É aquela história, ninguém põe lá para não perder. Chegou no plenário é porque vai ser aprovado. Exato. Mas de vez em quando os caras querem entuchar umas coisas, aí alguém pode trucar, né? O Brasil mesmo deu uma trucada aí. Pela primeira vez, eu acho que certamente pela primeira vez desde a concepção das convenções de meio ambiente, o Brasil passou a ter uma postura de defender seus próprios interesses. Isso pode parecer eventualmente uma coisa mesquinha, mas não é. Porque se o Brasil não tiver condições de desempenhar, de maximizar suas vantagens competitivas, suas vantagens comparativas para ajudar o mundo através, por exemplo, do fornecimento de commodities, nós não estamos contribuindo para a paz mundial. Tá certo? Então, quando a gente abre mão da nossa soberania, nós estamos, na verdade, não somente prejudicando os 215 milhões de brasileiros, como nós estamos prejudicando os nossos clientes internacionais. Tá certo? Então o Brasil passou a ter uma mudança de postura no sentido de ser um negociador mais duro, a título, por exemplo, da Índia. A Índia sempre adotou posturas muito claras de interesse nacional, e o Brasil só recentemente passou a adotar essa postura. Eu acho que é importante dizer também o seguinte, quando você chegar lá na COP, você me perguntou como funciona, é uma feira, então você tem inúmeros expositores, e você tem um outro segmento do espaço onde estão as negociações.
você provavelmente vai verificar que existirão ao longo da semana que você estiver lá, são 2 semanas. Sim. Tem a semana técnica e a semana política, ok? São mais de 50 mesas de negociação simultâneas, tá? Porque são mais de 50 temas sendo negociados ao mesmo tempo. O Brasil é um país que consegue participar da maioria dessas mesas. Um país como o Paraguai, eu estou dando o exemplo do Paraguai, mas vale para qualquer país pequeno. Ele só tem 5 diplomatas. Ele só pode participar de 5 mesas. Então o cara, quando tem que ir no banheiro fazer xixi, ele fica desguarnecido. Então isso é parte do jogo. Os europeus têm 500 negociadores. Entendeu? Então é um jogo muito bruto. E é importante que o Brasil, o brasileiro, né, comece a entender um pouco como funciona, porque isso, embora sejam matérias que ameaçam os nossos interesses, existem também oportunidades, muitas oportunidades. E o Brasil tem uma capacidade muito grande de articulação bilateral. Então, quando você vai negociar um determinado tema, você já negociou com Mercosul, vamos lembrar, Uruguai, Paraguai e Argentina são países que têm características iguais às nossas, são países de produção rural muito importante dentro da sua economia. Então, mesmo a Argentina tendo um governo completamente diferente do nosso, na hora de sentar para negociar meio ambiente, eles estão do nosso lado. Tá certo? Aí você tem países como a Índia, que em inúmeros aspectos têm interesses parecidos com o nosso. Eventualmente a Rússia, eventualmente a Austrália, e assim por diante. Então, são negociações de blocos. Você constrói as posições em bloco e negocia em bloco. Essa é a forma de fazer. Né? Assim como funciona, de novo, na Câmara de Deputados. São blocos que se constroem para se conseguir uma maioria. E lá no caso da COP, para se construir consenso. Que beleza, gente do céu. É muito bom isso aqui, ó. O Marcos Abreu, da Employer, ó, presta atenção, hein? O Fala Carlão, o Domingão do Carlão agora é internacional, gente. Eu acho que vai ter um divisor de águas antes dessa COP27 e depois dessa COP27. E o nosso compromisso aqui é levar, ser uma voz do agronegócio brasileiro lá fora, entender como se joga para trazer para vocês, produtores rurais, que estão aí de fora desse processo. A gente falava até, né? Lembra que nós comentamos lá há 15 dias atrás que a gente precisa efetivamente, as pessoas de bem precisam entrar cada vez mais na política, porque a política é que transforma tudo, né? Exatamente. Quando a gente fala em política, a gente logo associa a questão eleitoral, partidária, etc. Isso não é a definição de política. Política é a articulação de interesses. Isso é política. Tá certo? Então, é fundamental que o brasileiro, e o setor rural principalmente, como eu descrevi anteriormente, né, por ser um setor muito pulverizado, o setor de produção rural precisa se articular. E isso tem acontecido. A gente tem visto o associativismo no setor rural crescer muito. Né? Então nós temos hoje entidades, como é o caso da própria BCZ, que são entidades que têm bastante influência. Agora, eu queria continuar um pouquinho essa história. Você já participou de uma COP e me falou a sequência. Bom, acabou a COP, por exemplo, nós tivemos uma COP em Glasgow, né, que foi a COP. Quais são as lições de casa que os países decidem tudo lá, mas, vem cá, decisão de lá não é necessariamente decisão de cá. Como é que é isso? Porque assim, o governo é obrigado a cumprir? Como é que é a história? Vamos lá. O Brasil sempre cumpre todos os seus acordos. Os países ricos não necessariamente. Por quê? Porque o Brasil não tem condição de deixar de cumprir um acordo. Os Estados Unidos faz o que quer. Por quê? Porque quem vai mexer com os Estados Unidos? Tá certo? Então, assim, teoricamente, quando você faz um acordo multilateral, isso vem para o Senado brasileiro, e o Senado brasileiro ratifica e transforma isso em decreto legislativo, vira lei. É por isso que tem muita gente que reclama dessa história que eles chamam de globalismo, porque isso é uma forma de influenciar a legislação interna de um país. Por isso nós temos que ter a consciência, não significa que o sistema multilateral não seja importante, ele mas a gente tem que jogar duro, jogar pesado na defesa dos nossos interesses. Quer dizer, não é uma coisa para inglês ver, não, ele decide ir lá e depois, se quiser, implanta aqui, não, é para valer mesmo. E é direto no Senado.
É direto no Senado. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês, eu acho que o seu ouvinte vai lembrar disso. Os Estados Unidos, em determinado momento, decidiu sair do Acordo de Paris. Sim. Tá certo? Os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Ele pode fazer isso. Imagine que o Brasil quisesse ou fizesse isso. Ia ser retaliado. Então o Brasil não tem condição de fazer isso, mesmo que lhe interessasse. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o Acordo de Paris nos traz oportunidades. É interessante para o Brasil. Então, assim, o Acordo de Paris foi ratificado pelo Congresso, pelo Senado brasileiro. Entendi. Agora vem cá, para a gente fechar aqui, nós estamos indo para os finalmente, passa rápido o negócio aqui. Deixa eu te falar, você falou de oportunidades, eu acho que, e aí, oportunidades é uma palavra que ela está no meu dicionário sempre, porque eu adoro isso, e a gente já fala que o meu copo aqui é sempre meio transbordando, então eu queria que você desse alguns exemplos para nós de oportunidades que, por exemplo, o Acordo de Paris, que nasceu de uma COP, como que isso pode beneficiar os nossos produtores rurais, e nós estamos 2 minutos para nós terminar a conversa. Perfeito. O Brasil tem, tecnicamente, no setor rural, na zona rural, estou falando de fora das zonas urbanas, uma condição inigualável em qualquer lugar do mundo. Seja do ponto de vista de cobertura vegetal, volume de água, biodiversidade. Nós temos 1/3 da biodiversidade do mundo, nós temos aproximadamente 1/4 da reserva de água potável do mundo, nós temos 2/3 do nosso território preservado, nós temos a matriz elétrica mais limpa do mundo, a matriz energética mais renovável do planeta, entre os grandes países. Então nós temos, de fato, as entregas. Entendi. Tá certo? O que nós precisamos aprender a fazer é transformar isso em oportunidade de negócio, principalmente para exportar. O que nós não podemos admitir, na minha humilde opinião, é aceitar colocar isso, os custos desses desafios globais nas costas do brasileiro. Nós não podemos deixar que isso se transforme em custo Brasil. Tá certo? Nós já fizemos o que eles não fizeram. Então a gente tem que aproveitar esses mecanismos para exportar serviços ambientais. Eu acho que o Ricardo deixou um grande legado aí para você, e você, eu acho que você aprendeu muito com o Ricardo, e eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente concluir a nossa prosa aqui. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele deixou 2 grandes legados. O primeiro é de enfrentar os problemas de saneamento, de falta de tratamento de lixo, que é um problema histórico do Brasil, e o segundo é um conceito fundamental que ele implementou através da política externa brasileira, que está implementado para o mundo inteiro, que é a ideia de que a gente resolve os problemas ambientais no campo através da inserção do ser humano e não combatendo a presença do ser humano. Pois é, e esse negócio da Amazônia, por exemplo, é aquilo que falávamos naquela entrevista. Nós temos 23 milhões de brasileiros morando na Amazônia. Exatamente, e estão em condições muito, muito difíceis, né? Se a gente não resolver o problema deles, dificilmente a gente vai conseguir ter a solução de alguns dos problemas que a gente tem no meio ambiente ali. Maravilha. Eduardo, deixa eu te falar, você é tão bom de serviço que a gente podia transformar você num consultor para esses assuntos nossos aqui de clima. Muito obrigado pela sua presença aqui, por você cumprir a sua promessa, né? Eu também, de certa forma, cumpri uma nossa, né? Exatamente. E, rapaz, vai ser muito bom essa cobertura total do Fala Carlão lá na COP27. Eu acho que vale a pena, de novo, a gente falar para o produtor rural acompanhar esse tema, para o produtor rural, se tiver enfim, possibilidade até de visitar e de ir lá acompanhar de perto e conclamar, na verdade, todas as associações rurais, associações de criadores, de pecuaristas, de agricultores, enfim, sindicatos rurais. E esse povo tem que estar lá, né? Com certeza, uma andorinha não faz verão, mas um bando dela sim. Maravilha. É isso aí, gente. Mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado, pessoal da Employer, então, que nos apoia aqui nessa nossa iniciativa. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer, já que o tema também é COP27, eu quero agradecer, então, já desde já, o pessoal da Syngenta, que vai estar lá conosco, o pessoal do Bradesco, enfim. Tem muita gente, e se você quer colocar sua marca ao lado dessa nossa cobertura extraordinária que pretendemos fazer lá na COP27, ainda dá tempo, liga aí para o Vinícius e acerta lá os ponteiros. Valeu, gente! Muito obrigado pela sua audiência, se inscreve no nosso canal, enfim, faz tudo que tem direito. Já estou sem voz de tanto repetir e vocês ainda deixam de apertar aquele botãozinho do inscrever, então se inscreve lá. E para quem está na audiência do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eduardo, valeu. Valeu. A gente se vê por aí. E acho que com a bandeira do Brasil de fundo, essa bandeira maravilhosa. Valeu, gente. Fui!